E agora, pessoal, falamos sobre bactérias. Falamos de vírus, então agora bactérias. E aí, bactérias já tem uma grande diferença, né? Evolução. Lembra que eu falei que vírus são as celulares. Agora aqui, ó, reino monera. Então, se é reino, é porque tem célula. E o grupo de células ainda é simples, procariontes. Então, não tem carioteca, consequentemente, não tem organelas membranosas, não tem um núcleo definido. Então, são células, mas são extremamente o quê? Extremamente simples, beleza? Fica tudo boiando lá no citoplasma por ter justamente aí não ter um núcleo. São seres unicelulares. Você fala assim, Antônio, mas eles não podem se aglomerar e formar colônias? Verdade, mas a colônia é um agrupamento de seres. Então, se eu pegar o ser vivo, ele é unicelular, ele é feito de uma única célula. Eu tenho muitos seres heterótrofos, a grande maioria deles heterótrofos. Tenho aqueles que são autótrofos, produzem o próprio alimento. Algumas bactérias que até chegam a fazer fotossíntese, algumas que fazem quimiossíntese. E tenho também as cianobactérias, que têm as mesmas características, só que elas são obrigatoriamente autótrofas. Beleza? Com isso, aonde que eu encontro bactérias? Bactérias é uma praga. Eu vou encontrar no meio aquático, tanto no ambiente de água doce como no ambiente marinho. Vou encontrar bactérias no ambiente terrestre e também tanto em ambientes frios, gélidos. Tem bactérias que vivem no polo, que está num lago chamado Vostok. Esse lago tem mais ou menos uns 122 metros de profundidade. Os últimos 2 metros é água, o resto é tudo gelo. Encontraram essas bactérias nessa água lá embaixo, beleza? Então, conclusão, você vê que elas realmente são resistentes. Como eu tenho também bactérias que vivem em bordas de vulcão, no deserto. Então, conclusão, elas são bem resistentes. Elas conseguem passar por todos os ambientes. E encontra, inclusive, dentro dos seres vivos, que pode causar patologias, ou até mesmo ser benéficas, como as bactérias que fazem a digestão da celulose no boi. Então, algumas são realmente benéficas, beleza? Agora, se elas não fazem fotossíntese, elas vão fazer o quê? Elas vão fazer respiração, principalmente respiração aeróbica, também conhecida como respiração celular. Tem aquelas que fazem respiração anaeróbica. Quando você fala respiração anaeróbica, eu estou falando de fermentação. Eu tenho bactérias que fazem somente a fermentação alcoólica, como eu tenho os lactobacilos que só fazem fermentação lática. E tem aquelas que são facultativas. Como assim, Tony? Se tem oxigênio, faz a respiração celular, mas se faltar oxigênio, beleza, ela faz anaeróbica. Então ela consegue se adaptar ainda melhor, beleza? Então é uma característica. Agora, tudo que você aprende na citologia é a característica delas, porque são unicelulares, não é isso? Bom, mas como que se reproduz? O principal tipo é a reprodução sexuada. Posso dizer para vocês que 98% das espécies de bactérias fazem divisão simples, que é uma célula se dividindo em 2 células, beleza? Tenho mais ou menos 1,5% fazendo justamente a divisão múltipla. A bactéria do tétano faz isso, que aí é uma célula se dividida em 3 ou até mais, beleza? Então, realmente a notícia não é boa, porque se reproduz muito rapidamente. E tem 0,5% que pode fazer conjugação. Que não sei se você está percebendo aqui, mas é como se fosse um material genético, beleza? E eles estão trocando entre elas, elas criam essa comunicação e elas trocam pedacinhos de material genético. Ó, então a azulzinha passou um pedacinho para cá, a amarelinha passou para outra, um troca-troca aí, vamos dizer assim, de material genético. Só que isso não é legal. Por quê? Porque isso gera variabilidade genética. Aqui, o fato de ser assexuada é a ausência de variabilidade, elas não variam. Agora aqui não. Aqui tem variabilidade, então elas conseguem se adaptar com isso a um ambiente, por exemplo. Então, pode criar uma certa resistência. Então, para nós, isso é ruim, beleza? As bactérias, elas podem ter várias formas. Às vezes tem uma forma de uma bolinha, que são os cocos, como da meningite. Às vezes pode ter o formato de uma vírgula, que é o vibrião, como do cólera. Pode ter o formato de uma espiral, como da leptospirose ou da sífilis. Ou o formato tradicional, o formato de bastão, que é o bacilo. E agora, as importâncias que as bactérias podem nos trazer. Tem aspectos negativos, tem aspectos positivos, mas no geral você vai perceber que as bactérias, na verdade, trazem muito mais benefícios. Se a gente pegar todas as bactérias que nós conhecemos, 10% são aquelas que trazem prejuízo, 90% benefício. Acompanhe agora. Ó. Quando você fala em aspectos negativos, claro, as doenças bacterianas, que a gente vai até depois dar um tchan-tchan à parte, né? Pode usar como armas biológicas, beleza? Infelizmente uma notícia ruim, né? Eutroficação, alguns chamam de eutrofização, que é um tipo de poluição da água, onde os culpados somos nós, né? Pelo fato de a gente jogar material orgânico, fosfatado, nitrogenado na água, e isso faz aumentar a população de bactérias, porque isso é comida para as bactérias. Com isso, existem algumas espécies de bactérias que, na verdade,
elas consomem muito oxigênio. Se eu aumento a quantidade de comida, aumenta a população. Se aumenta a população, elas acabam com o oxigênio da água, causando a morte dos rios. Essa é a causa-morte, por exemplo, do rio Tietê. Pode ser usado como exemplo. Agora, benefícios. Benefícios, a gente acaba citando primeiro. Ó. Lembra da fermentação láctea? Então, bebidas lácteas. Produção de iogurtes, Danone, o próprio Yakult, produção de coalhada, de todos os queijos, requeijão. E não posso esquecer que dentro de nós regula a flora intestinal, o funcionamento do nosso intestino e ainda, por conta dessa flora intestinal, aumento da absorção de vitamina K. Então, olha quantos benefícios já estão trazendo. Se eu lembrar de fermentação alcoólica, bebidas alcoólicas, não posso esquecer que também eu posso usar esse álcool como combustível. A utilização desse álcool pode ser para muita coisa, né? Eu posso produzir produtos cosméticos, cremes e perfumes têm álcool na composição, ou então, por exemplo, produtos de limpeza, ou até mesmo álcool gel, ou álcool para esterilização de objetos. Mesmo até medicamentos podem ser produzidos com a base de álcool. Produção de oxigênio, se a gente lembrar das cianobactérias, beleza? Decomposição da matéria, as bactérias são decompositoras e fixação do nitrogênio no solo. Isso é de extrema importância porque o único ser vivo que consegue pegar esse nitrogênio do ar atmosférico, transformar em nitratos e nitritos, são bactérias. Então, por conta delas, é que existe vida. Olha como elas são importantes, beleza? Agora, não tem jeito, por mais que eu fale, pô, isso é importante, olha, tudo é lindo, né? Não tem jeito, a gente lembra das maldades, não é isso? Doenças bacterianas. Então, pneumonia, como que é transmitida? A gente até falou na aula de doenças viróticas, né? Como que é transmitida? Gotícula de saliva, tosse e espirro. Tuberculose. Gotícula de saliva, tosse e espirro. Tuberculose é legal, forma uns buracos no pulmão, beleza? Então é realmente grave. Coqueluche, também conhecido como tosse comprida, né? Geralmente afeta mais crianças e quando afeta a criança geralmente tem uma tosse que pode durar de 2 a 5 minutos tossindo. Então, infelizmente, as crianças brincam de roxinhos, né? Chegam até a desmaiar, tá? Difteria, também afeta a região da garganta, então, gotícula de saliva, tosse, espirro. Meningite, muita gente fala assim, Tony, mas não tem a viral? Tem, mas a meningite viral parece uma gripe muito forte que deu dor de cabeça. Agora, quando você fala meningite, a pessoa está internada, tem aquela rigidez na nuca, risco de morte, nós estamos falando da bacteriana, e essa é bem grave. Como é transmitida? Gotícula de saliva, tosse, espirro. Tétano. Muita gente lembra do tétano como material enferrujado, mas o principal mesmo é fezes. A bactéria do tétano gosta de viver justamente em um lugar com barro, lama e fezes. É o lugar predileto dela para sobreviver. Se você tem uma ferida, pisar num barro contaminado, pode adquirir o tétano. Hanseníase, também conhecido como lepra. Essa é por contato direto. Agora vem os alimentos, ó. Botulismo, cólera e salmonelose, todas elas relacionadas com água e alimentos. Botulismo, principalmente alimentos em conserva. Palmito é campeão de audiência. Cólera, água e alimentos contaminados mesmo por fezes aí de humanos. Salmonelose, hoje está relacionado com frango e principalmente o ovo. Leptospirose, essa parece muito no Enem, né? Por quê? Porque ela está relacionada com um problema ambiental. Lixo, o pessoal jogando lixo, tampando boca de lobo, gerando enchente. O rato, ele tem essa bactéria na sua urina. Qual o problema? Da enchente, o rato urina, mistura essa água da enchente com essa urina. Se você tiver um corte no pé e for pisar na enchente, você tem um risco de pegar essa leptospirose que é muito grave. Sífilis e a gonorreia já são DST. Tem que tomar muito cuidado com a sífilis, ela está aumentando demais, né? O índice dela de aumento é muito grave. Em 2010 a gente tinha aí praticamente uns 200, 250 casos por ano. Já em 2015, esse número subiu consideravelmente, nós temos 300 mil casos por ano. Então agora a coisa ficou grave. O problema é que a sífilis é serve de porta de entrada para a AIDS, então hoje está muito associada, é um problema. Gonorreia DST também. Peste, a peste já foi chamada de peste negra, porque a pele fica com umas manchas negras, ou peste bubônica, porque o termo técnico médico para essas manchas é bubo. Então, com isso, peste bubônica, mas o nome mesmo é peste. Tá no rato, o problema é que a pulga pica, o rato adquire e depois transmite pela picada, então pela saliva aí dos insetos. Febre maculosa está relacionado com carrapato estrela. Geralmente, quando o carrapato ele pica você, ele tem uma mancha vermelha e uma circular em volta, parece um alvo. Então, toma cuidado, porque ele pode transmitir a febre maculosa, que apareceu uns 4, 5 anos atrás em Mauá. Febre tifoide, essa está relacionada com água e alimentos contaminados aí por esta bactéria. E tem a conjuntivite, vamos dizer assim, versão bacteriana, que é o tracoma,
Por quê? Qual a diferença? A diferença é que, como é virótica, é só aquela lágrima, aquela coisa. Aqui não. Bacteriana é mais legal, tem um plus a mais, beleza? É um brinde. Produção de pus nos olhos. Então é até comum as crianças, às vezes, acordar com esse tracoma, com os olhos colados, as pálpebras coladas, justamente por causa do pus que se produz muito durante a noite com os olhos fechados. Então tá aí, esse é o panorama em relação a bactérias, aos vírus e às bactérias. Bons estudos, até a próxima.